Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus esteja abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família nesse dia. Meu amado, como enfrentar as crises do nosso viver? Todos nós vamos passar por crises. Todos nós vamos enfrentar momentos delicados na nossa caminhada. Todos nós vamos passar por momentos que serão difíceis e dolorosos em nossa jornada por esse mundo. Como podemos enfrentar esses momentos? Como podemos enfrentar esses momentos de modo vitorioso? Eu tenho aprendido na minha vida que o Senhor nos deu um recurso extraordinário para que possamos vencer todas as crises do nosso viver. E esse recurso ele pode ser sintetizado em uma única palavra: oração. Na hora da crise, devemos buscar a face de Deus em oração. Na hora da crise, por que não orar colocando diante do Senhor tudo aquilo que quebranta o nosso coração, tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos coloca em dificuldade, tudo aquilo que oprime o nosso interior? Enfrente a crise vitoriosamente, dependendo de Deus e colocando diante dele todas as suas necessidades em oração. Lembre daquilo que a Bíblia nos ensina. A oração, ela traz livramento para o povo de Deus. E isso é dito num contexto de crise. Tiago fora morto, Pedro, o outro líder da igreja, está na prisão, preso a 2 soldados, enquanto isso, sem ter uma grande esperança com relação ao futuro, enquanto isso a igreja está em oração por ele. A igreja está orando continuamente em favor de Pedro. Sabe o que aconteceu? Pedro foi liberto daquelas prisões. Pedro viu as portas se abrirem para ele. Pedro, quando se deu conta de si, estava liberto daquele local de aprisionamento, e isso era tão fantástico que ele mesmo considerava que era um sonho o que acontecia com ele. Quando Deus age em nossas vidas em resposta às orações, nós nos sentimos como Pedro muitas vezes. Achamos que é um sonho o que está acontecendo conosco. Tão grande é a manifestação de Deus em resposta às nossas orações, trazendo livramento para o seu povo, para os seus filhos amados. Meu amado, pela oração, Deus concede poder aos seus servos para testemunharem da sua palavra. Não é essa uma das nossas grandes dificuldades? Não é verdade que muitas vezes nós queremos falar do Evangelho e encontramos dificuldades porque falta-nos, digamos assim, um pouco mais de ousadia? Diz-nos a Bíblia que Pedro e João, depois de terem orado em favor daquele homem que era colocado à Porta Formosa, depois de serem instrumento para a restauração da saúde daquele homem, enfrentaram uma perseguição levantada pelos líderes judeus. Eles sofreram a mão daqueles líderes judeus e então eles saíram e foram ao encontro da igreja e eles oraram e eles clamaram naquela oração pedindo que Deus lhes concedesse poder, ousadia para testemunharem do Evangelho. E olha o que nos diz Atos 4:31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Veja, Deus lhes concedeu ousadia para testemunhar da palavra de Deus em virtude deles terem buscado a face do Senhor em oração. Meu amado, pela oração nós alcançamos paz em nosso coração. Muitas vezes, nas horas de crise pelas quais passamos, nós enfrentamos um sentimento de inquietação, de ansiedade em nosso coração por não sabermos o que fazer, não sabermos como enfrentar as crises, não sabermos como enfrentar as lutas que estão diante de nós. Aí a Bíblia diz que nós devemos apresentar todas essas necessidades a Deus em oração. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, no meio da crise pela qual passamos, o Senhor age e o Senhor traz paz ao nosso coração. Olha o que fala o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja, muitas vezes no meio das crises, nossos pensamentos, nossos sentimentos estão agitados, sobressaltados, não sabemos como agir, até que oramos.
e colocamos diante de Deus todas as questões. E então o Senhor nos dá paz. Uma paz que vai além da nossa capacidade de compreender. E isso porque a comunhão com Deus, mediante a oração, gera paz e vitória no coração do servo de Deus. Meu amado, a oração, ela abençoa as nossas vidas. Jesus falou o seguinte, lá em João 15, falando aos seus discípulos, ele lhes disse o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Pela oração, nós alcançamos a provisão da parte de Deus para todas as nossas necessidades. Pela oração, a nossa vida ela é abençoada em todos os níveis da nossa existência. Pela oração, eu gostaria de deixar isso com você, duas coisas acontecem na hora das crises do nosso viver. Primeiro, pela oração, Deus nos supre com a provisão daquelas necessidades materiais, emocionais do nosso ser. Nós vamos a Ele com as nossas orações, com o nosso clamor, com as nossas necessidades, e Ele nos concede tudo aquilo que nós pedimos. Pedi o que quiserdes e vos será concedido. Ele abre do seu tesouro celestial e nos dá provisão para nossa necessidade material, provisão para nossas necessidades emocionais, provisão para a nossa família, provisão para a nossa saúde. Ele age em resposta às nossas orações, abençoando a nossa vida. Mas há um segundo nível de bênção da parte do Senhor em resposta à oração. Quando nós oramos, o próprio Deus é a nossa recompensa. O próprio Deus é a maior bênção que nós alcançamos. Por isso que Jesus fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Quando nós oramos, nós entramos num nível de intimidade com Deus, de intimidade com o Pai Celestial. O nosso Pai Celestial repousa em nosso coração pelo seu Espírito. Nós nos tornamos seus amigos pessoais. Aí nós podemos dizer: Cristo é meu, porque nós temos intimidade com o Senhor. Ele habita em nós, e é porque Ele vive em nós pelo seu Espírito, e é porque Ele domina todo o nosso ser pelo seu Espírito, que nós recebemos da parte dEle bênçãos materiais, bênçãos emocionais, bênçãos familiares que nós necessitamos. Mas a maior de todas as bênçãos não é aquilo que Deus nos dá, é o próprio Deus, que mediante a oração faz morada em nosso coração, quando nós nos tornamos íntimos e amigos do Senhor. Meu amado, na hora da crise, busque a face do Senhor. Na hora da crise, permita que Deus se torne a tua maior bênção. Na hora da crise, permita que o Senhor reine sobre teu coração, e isso através da oração. Na hora da crise, faça da oração um elo de comunhão do seu coração com o coração do Pai, e você receberá na sua vida tudo aquilo que você necessita para o seu viver. Que Deus te abençoe.